Alô? Isso. Se você quiser, eu coloco aqui também no pedestal. Não, ele tem que ficar assim, pode... Então, depois dos 3 momentos que nós vimos, né, os 3 momentos de atuação, vamos dar uma passadinha geral, todos sabem, para nós nos recordarmos de quais são as temáticas que os atendidos nos apresentam. Temática é uma palavra que a gente pensou para designar aquela questão central que o atendido traz, né? O foco do problema, da questão, da dificuldade que ele trouxe, que a gente precisa descobrir, porque muitas vezes ele chega reclamando de uma coisa e ao longo do diálogo a gente vê que não é bem aquilo que é o foco, a questão central que eu trouxe, ou a necessidade, né, da pessoa. Então, mas nós vamos dar uma passada, porque eu quero classificar, compartilhar com vocês uma classificação dessas dificuldades. Então, uma razão pela qual eles nos procuram são as aflições espirituais, mentais e emocionais, né? Então aí entra a pessoa que tem pensamentos suicidas, que está, né, infeliz por conta disso, depressão, angústia, sentimentos de culpa, ressentimentos, medos, todas essas questões que são aquelas que nos trazem aflições e dificuldades, né? Eu tenho essa classificação toda no livro, né? Porque eu parto daí para uma outra classificação que vocês vão ver. Então, a segunda grande temática são as dificuldades e questões existenciais. Então, procuram muito por causa de relacionamento afetivo, né? Questões familiares, de conflitos, divórcio e semelhantes, o estresse, tensões crônicas, insatisfação social ou profissional e reações a situações sentidas como perdas. Eu chamo de reação de perda, porque a perda não é uma coisa. A perda é uma reação a algum evento, algum acontecimento, alguma dificuldade íntima. Tem uma variedade de situações e de sentimentos envolvidos que na síntese quer dizer o seguinte: aconteceu algo que eu não queria de jeito nenhum que acontecesse, que eu não pude evitar, e eu não quero, não me conformo com isso, eu às vezes me revolto, eu sofro muito com aquilo. Então eu tenho uma reação de perda. A reação de perda envolve, como quem já passou, né, por esses momentos com essa situação, então dá aperto no coração, dá estresse, dá uma reação de depressão, tristeza profunda, conflito, questões mentais repetitivas. Tudo isso compõe um quadro de perda. Quanto mais é o meu apego àquilo que eu não evitei ou que se foi da minha vida, que é ou uma situação presente que eu não consegui evitar, e por algo que às vezes se foi da minha vida, como um ente querido. Então dizer que eu sou espírita, então não há perda, é um grande engano, porque é verdade que a gente saber que a vida continua é muito consolador, né? E esse é parte do nosso tratamento para se sobrepor e para atravessar, a gente fala atravessar a reação de perda.
Mas não quer dizer que se desencarna alguém muito querido, eu não vou sentir tristeza, eu não vou ter a dor da separação, eu não vou ter uma série de consequências, muitas vezes arrimo de família, alguém que é aquela pessoa que faz a sustentação até financeira ou emocional da família, se vai, há uma série de mudanças de status, de questões. Alguém a quem eu estou muito afetivamente ligado, a separação causa dor. Aí eu faço uma distinção entre dor natural da vida e sofrimento. É vamos dizer, uma distinção didática, mas importante. Porque o sofrimento vem da nossa resistência. Porque quando eu não aceito que alguém tenha partido para outra dimensão da vida, eu posso me tornar, como acontece nos lutos crônicos, em que eu fico até amargo, né? E fico a vida inteira chorando ou revivendo, por exemplo, alguém que me abandonou, né? Um cônjuge que se foi, que arrumou outra pessoa, e eu nunca supero. As situações de perda, elas são caracterizadas como luto, mas pode ser também, vamos supor, a perda de um cargo importante, de que eu estava identificada em ser o chefe de alguma coisa e eu perco essa posição, até a perda de um emprego, ficar desempregado, né? A questão então tem N situações da vida, a pessoa que não se conforma com a mudança física, né? Então há mudanças inclusive que causam limitações físicas, impedimentos por mutilação, né? Um acidente, uma coisa, todas essas são situações de perda. O luto pela perda, ele precisa ser atravessado, ele precisa ser vivido. A nossa ajuda para a pessoa em perda é fazer com que ela se sinta confortável em saber que existe uma dor, que ela pode chorar essa dor, que ela encare os sentimentos todos que vêm, né, de sentimento de tristeza e tudo mais, porque esse processo de ajudar a pessoa a atravessar o luto vai evitar que ele fique crônico e que ele se transforme numa depressão que pode se tornar numa depressão clínica. Então, a gente nunca deve, na pessoa com perda, com ente querido, a gente tem o costume de dizer, não chora não, olha, supera isso. E às vezes, até em centros espíritas menos avisados, as pessoas ficam falando, você é espírita, como é que você está sofrendo e está sentindo tanto? Você sabe que seu ser querido ainda vive. Sim, a pessoa pode saber, mas a dor advém de uma separação. Nós não queremos nos separar de entes queridos. E quando isso acontece, a gente sente aquela dor da separação. Então, quando a pessoa é auxiliada a se expressar na sua dor, quando ela é auxiliada a encarar que isso aconteceu, porque quando ela aprende que ela pode, no momento em que ela está lá, se sentindo desamparada, sozinha, abandonada, ela pode inclusive deitar na sua cama. Eu costumo fazer isso e tem resultados muito bons, falar para a pessoa com essa reação de perda, que de noite, né, de noite os feriados e sábados e domingos que fica pior, né, principalmente o domingo. Então, que ela vá para a sua cama e que ela pode se queixar, se lamentar com o seu espírito protetor,
e que a tristeza e o choro que são pela dor da separação não são vistos pela divindade como impróprios. É próprio da natureza, das mudanças que a gente passa, que a gente tenha esses momentos em que tudo muda, em que às vezes muda de uma forma que a gente não gostaria. E o que fortalece a pessoa é ela saber que ela pode, inclusive, contar para esse anjo da guarda toda a sua dor. E aí, na pergunta que às vezes fazem para a gente, né? Ah, mas se eu chorar muito eu vou perturbar meu ente querido? Sim, no esclarecimento a gente diz que sim, mas que é o choro da revolta, o choro da inconformação. É o choro que chama, você tem que vir aqui, eu não podia ter partido, e vem, olha como eu estou aqui, sozinha, não sei o que. É isso que impacta. Mas aquele choro mais manso de saudade, isso é humano. E na espiritualidade os espíritos também, né, choram a ausência dos seus entes queridos, com esse tipo de sentimento, né, da saudade, mais que, e aí eu falando, né, para atendidos, muitas vezes em questões assim, tragédias mesmo, né, você fala com seu anjo da guarda, seu espírito protetor, né, da sua dor, pede para você ser consolado, se entrega a receber um carinho, um afago. Eu tive uma vez uma pessoa que não era espírita, era uma senhora que havia perdido seu filho jovem, né, de uma maneira muito assim dramática. Então ela volta, né, ao atendimento para me contar o seguinte: olha, eu estava reclamando com esse meu anjo, porque ela era católica, estava reclamando com meu anjo, e aí eu vi meu anjo me pondo a cabeça no meu colo, botou a cabeça no colo dele. Ela viu na cama, né, à noite, reclamando. E ela não sabia que era vidente. A emoção fez com que abrisse a percepção extrasensorial dela, né? Então isso é uma coisa que vocês podem sempre garantir. Aí é um momento de fala sua, né? Você tem um espírito protetor, você tem alguém nesse momento de dor que pode te ajudar, você tem alguém que pode vir no momento que você esteja dormindo. Você pode não se lembrar depois do que ele falou, mas você vai sentir um pouco mais reconfortado. Você tem alguém que pode vir te dar um conselho, até encaminhar outra pessoa para te dar um consolo e uma solução para a sua dúvida, né? Então sempre garantir para a pessoa sofrida que ela tem a ajuda espiritual, e garantir o seguinte, que uma vez que ela veio ao centro espírita, já tem toda uma série de seres que a amam e que estão prontos para ajudar. Então que quando ela vá dormir, ela peça, isso são falas que a gente pode repetir para todos que sofrem, que você peça para a espiritualidade para te mandar uma ideia, para te mandar pode, se for uma pessoa não muito, né, carente, você pode falar uma intuição de um caminho, né? Você peça que você seja aconselhado e consolado durante seu sono, né? E aí isso você pode garantir. Você pode garantir que virá ajuda, né, para a pessoa, porque é verdadeiro, né? E alguns conseguem até, como eu disse, perceber, né?
eu vou intercalar um pouquinho aqui, à medida que eu vou lembrando. Por exemplo, um caso de uma pessoa com a perda de uma filha de 14 anos, que era uma bênção na vida de uma mãe sozinha, que tinha uma outra filha também, e ela sai para uma cidade vizinha ali do Distrito Federal, e nesse trajeto ela sai por causa de duas amigas que tinham vindo do Rio Grande do Sul para ir a essa cidade, né, que é uma cidade meio mística ali perto do Distrito Federal. E aí elas estão na estrada, que é uma estrada completamente aberta, num dia ensolarado, plana, que não tinha nada, num carro muito bem cuidado, que era uma F1000, sei lá, aquele grandão, né? E o carro capota e a filha de 14 anos morre, né? E ela chegou, ela era evangélica e chegou completamente traumatizada no centro, que indicaram, né, vai no centro. E nessa época eu atendia esses casos de perda, casos continuados dentro do centro. Eu vou depois falar como é que é essa outra parte. E aí eu atendi, ela chegou tão traumatizada que ela trouxe a fotografia da menina, tirou da bolsa assim e disse: olha aqui, essa é a minha lindíssima garota que morreu, mas eu não consigo nem olhar. Ela tinha mandado, inclusive, guardar tudo da menina, estava completamente traumatizada. E aí eu fiz mais de um encontro com ela, e nessa época era quase no meio do ano. Então eu saí de Brasília por quase um mês, e aí disse: quando eu voltar em agosto, né, então nós marcamos lá a volta dela. E eu estou reduzindo bastante o caso, mas então nesse julho ela decidiu, alguém falou que existia alguém, já tem um bocado de anos, o Chico Xavier estava vivo. E ela ouviu falar de Chico Xavier e decidiu pegar a outra filha e ir para Uberaba. E o que ela queria era ver se conseguia uma carta da menina. Ah, não, eu estou esquecendo o essencial. Antes de partir, eu tomei uma atitude que vocês podem tomar com pessoas em perda, com pessoas que têm questões inacabadas com alguém, questões de culpa, né? E você pode sugerir, e vamos supor que essas pessoas que eu estou falando, né, já desencarnou. E você pode sugerir, como eu sugeri a ela, que escrevesse uma carta, porque ela se debatia com uma grande culpa, porque nesse acidente ela foi acidentada, ela perdeu a consciência e não presenciou nem o enterro da menina, né? Ela ficou hospitalizada e ela já estava com aqueles pensamentos recorrentes, né, que acontecem nas separações por morte ou por conflito. O que é que eu fiz, no que eu errei, como é que eu não cuidei. Essa sensação de culpa é uma constante nas pessoas que sofrem uma perda, né? Alguma situação assim. O que eu podia ter feito que eu não fiz, né? O que faltou. E ela então se corroía de culpa, né? Porque será que a caminhonete tinha alguma coisa? Porque a menina e as duas amigas morreram, né? Foram as três, ficou só a outra filha um pouco mais velha. Então ela tinha isso aí, e era uma coisa que era um horror tão grande, a menina ter
morrido por ser uma menina maravilhosa, muito boa. Eu atendi muitos casos de gente jovem que morre e a pessoa diz, era maravilhoso, tinha acabado de entrar na faculdade, não sei o quê, e se foi, fica incompreensível, né? A mente não quer aceitar. Aí eu disse, então, você escreva uma carta para ela. Você escreva uma carta e na carta você fala da sua dor, pede perdão se você acha que teve alguma coisa que você foi culpada, fala dos conflitos interiores. Você escreve essa carta para a menina e aí é outra coisa que vocês podem garantir. Essa carta vai ser entregue. Você pode escrever e vai ser entregue. Aí ela disse que ia escrever e ia trazer para mim, para ler para mim, né? Aí eu disse, bom, dentro das suas possibilidades. Aí ela inclusive pediu, isso foi antes, né, de julho, ela pediu que ela não veio, eu estava atendendo toda semana até a superação, que a gente faz isso com quem está em perda severa. E ela não veio na semana seguinte, daí 15 dias ela veio e disse, olha, eu tentei muito escrever, não consegui, por isso que eu pedi para pular a semana passada, mas finalmente eu consegui. E aí eu disse, bom, você pode ler essa carta em voz alta de noite, os seus mentores vão levar, né? E não sei se ela já está em condições de conhecer essa carta, né? Já tinha uns 2 meses. Geralmente a dor é maior depois de 1 mês, entre 1 mês e 2, que é quando eles nos procuram, né, com maior frequência. Aí ela chegou, aí ela disse, eu não consegui. Eu disse, mas se ela não estiver em condições, pode ter certeza que no momento que ela estiver em condições, os guias vão ler para ela a sua carta, né? Então ela passou 15 dias, chegou lá com a carta e aí disse, eu quero ler com você, para você, junto. Eu leio, eu quero que você ouça. Aí eu disse, você não precisa se você não quiser, né? Da sua intimidade, mas não, eu quero. E aí eu já aproveito para responder alguém que me perguntou sobre emoções, né, como é que faz com as emoções nos casos muito tocantes, muito difíceis. Nós somos seres humanos, né? Até Jesus chorou, né? Quando Lázaro, né, tinha desencarnado e Jesus chega lá, né, em Betânia, vem correndo as irmãs de Lázaro e falam, Senhor, ele já foi enterrado, estamos aqui procurando tem 1 semana e não conseguimos encontrar, mandamos emissários e choravam desesperadas, e nós ficamos aqui porque se o Senhor estivesse aqui não teria acontecido, mas agora ele já está enterrado. Então derramaram aquela dor imensa na frente de Jesus e Jesus chora, diz os evangelhos. Observe o seguinte, Jesus não chorou porque Lázaro tinha morrido, mesmo porque ele sabia que ele ia chegar lá e dizer, levanta-te e anda, né? Ele sabia o que ele ia fazer em seguida. Ele se comoveu com a dor, foi uma empatia com aquela tremenda dor daquelas 2 pessoas que ele amava, que ele era muito ligado, né, a Lázaro e sua família. E quando ele viu a dor extraordinária das 2 irmãs,
ele, as lágrimas, segundo o Evangelho, correm nos olhos de Jesus. Muitas vezes que eu atendi durante décadas casos assim inacreditavelmente sofridos, né? Coisas assim, né? Que inclusive lá na região o pessoal trazia realmente, sabia que eu atendia na comunhão, traziam os carros assim mais terríveis, o caseiro que matou e enterrou a menina no jardim da família, esse tipo de coisa, né? Então muitas vezes eu me comovi, as lágrimas vêm. Se as suas lágrimas, e quando você se comove, né, com aquela tremenda compaixão, que não é dor, é aquela identificação com a humanidade do outro que está sofrendo tanto, como Jesus, nesse momento a pessoa também sente uma coisa muito boa, porque isso é amor. Eu tenho aqui alguém, né, que está junto comigo, que me compreende. Nós não podemos chorar, né, pela identificação, ou porque né, nós estamos sentindo a raiva do outro, ou porque estamos também desesperando. Nós não podemos perder a serenidade e o equilíbrio, mas olhar aquela dor superlativa e se emocionar mostra que nós possuímos o amor e que nós somos humanos também. Sim, querido. Há momentos que podem ser divinos nesse momento, né? Você se emociona e você pode até soltar uma exclamação assim, muita dor, não é, minha irmã? Muita dor em seu coração. Aí você está expressando a sua compreensão empática da dor do outro. Isso é altamente consolador, altamente, é um momento divino. Foi um momento de Jesus com as irmãs de Lázaro, né? Como quem diz, o coração dele se compadeceu de como havia tanta dor, e que se compadeceu com o desespero delas de terem procurado a ele e não achado, e estarem naquela situação. Então isso significa o nosso movimento de emoção empática, de compreensão empática do outro. Então ela leu a carta e eu chorei junto. Ela leu chorando muito e eu chorei junto, né? E nós terminamos e eu saí para minha viagem. Eu ia viajar pelo mês todo de julho, e no primeiro momento de agosto ela voltou. Aí ela me contou, nesse julho alguém tinha falado, ela estava pesquisando e tal, e tinha ficado sabendo que lá em Uberaba tinha a questão do Chico Xavier, tudo muito novo para ela, porque ela não era espírita, né? Era muito evangélica, inclusive. Aí ela decidiu ir, completa, absoluta desconhecida. Pegou um amigo mais velho e a filha a mais velha, e foram os três para Uberaba, sem saber nada. E chegaram lá, não tinha, claro, na fila de não sei quantas horas antes, não conseguiram até achar o centro do Chico, não sei o que, não acharam, né? Não acharam assim, lugar, porque tinha um limite, né? Tinha um limite, era uma fila interminável, estava muito cheio. Alguém falou para ela
que ela fosse a um outro centro que lá de Uberaba, que também tinha, né, tinha um horário noturno e tal, e ela entrou desconhecida nesse centro, né? E se sentou lá. E a mesa, na palestra pública, tinha 2 médiuns psicógrafos, né? Eles recebiam cartas de pessoas, né, que era uma prática comum em Uberaba, em vários centros. E o palestrante e o dirigente, isso ela me contando. E aí ela se senta, né, e ficou lá meio perdida, né, porque nunca tinha visto uma reunião pública por lá em que psicografavam, que ela já tinha ido à reunião pública da comunhão, mas lá nós não fazemos essa recepção de cartas e tal. E ela sentou, e quando terminou, cada médium recebia 5 cartas, e ela recebeu uma, e foi a resposta. Então veio a menina falando de um outro parente, né, do pai dela falecido, que estava ali, tinha um outro que guiava e que dizia o que podia e não podia fazer, que devia ser o mentor, e que ela então ela deu a resposta, né, dizendo que compreendesse que era o momento dela, e que a mãe não tinha feito nada de errado, que ela tinha terminado a jornada dela na Terra, por isso que ela tinha desencarnado. E uma carta belíssima, e que também era o caso das 2 amigas, por isso elas tinham sido convidadas a vir e tinham aceitado, porque era o momento delas desencarnarem e tudo mais. E ela leu chorando muito e fez questão de que eu tirei uma cópia, mas eu quero que o original fique com você. E eu disse, não, você fica com o original. Não, eu quero que isso aqui é o marco da minha aceitação dos destinos da minha filha. E depois disso eu já até botei os retratos dela no lugar e estou lembrando os momentos bons. Ainda dói muito a separação, mas eu compreendi que o destino dela é o dela, né? E que eu não posso lutar contra isso. E aí, né, aí é o momento em que a pessoa se recupera e normalmente parte daí geralmente para fazer alguma coisa em prol do próximo. É o momento em que a pessoa se abre também para consolar o outro e tudo mais. Então esses foi um dos casos em que, na verdade, tem outros lances aí muito bonitos e dramáticos, mas já deu para vocês perceberem, né? São momentos assim, né, de resgate de vidas, e não é com nada que a gente fez preleção de que a vida é eterna, que não deve sofrer, que não sei o quê. É o foco no problema da pessoa. Qual é o problema? A culpa que ela sentia, a separação da filha querida, a perda das ilusões da filha crescer bonita, saudável e de ter netinhos vindos dela, o laço afetivo que era muito forte entre as duas, né? Aí ela se culpava. Eu gostava mais dela mesmo do que minha filha mais velha, então Deus me castigou levando ela. Essas coisas, né, que vêm e que não fazem sentido. Como é que Deus vai castigar fazendo alguém morrer, não é? Então esse é o teor da nossa ajuda, é quando você abre para pessoas perspectivas para ela se ajudar, para ela procurar ajuda, para ela encontrar,
né, o seu novo caminho, e inclusive o caminho da aceitação dinâmica, eu chamo assim. Quando a gente está estudando, está se esclarecendo, como é que a gente consegue perceber a dificuldade dessa pessoa? A gente vai fazer o diálogo fraterno, são aflições espirituais, mentais, emocionais. Isso vem, tipo, quando a gente está no esforço de se esclarecer, vem intuição, intuitivamente você percebe. Ela perguntou como é que a gente percebe qual é o foco, né, da pessoa. No livro, a parte que eu coloco, parte técnica, eu falo como conduzir o diálogo, inclusive com uma técnica que chama, né, você dá faz um sumário reflexivo que reflete o que a pessoa está dizendo, e ali você vai ajudando a pessoa a delinear o seu foco, tá? E à medida que você vai atendendo dentro daqueles parâmetros, com aquelas habilidades, você começa a rapidamente perceber, e aí entra também a sua preparação e ligação com o campo, qual é a questão da pessoa. Nas formações continuadas que a gente tem feito, por exemplo, às vezes a gente pega estudo de caso e coloca, por exemplo, para mostrar que a gente precisa usar, né, esse estreitamento do foco, porque lá no livro eu sugiro, por exemplo, que faça determinados tipos de perguntas, que são perguntas não do que aconteceu, me conta, porque o que aconteceu, os fatos são eles só circundam o grande problema. O foco da aflição da pessoa é o que ela sente com aquilo. Então a gente dá um exemplo, por exemplo, uma pessoa que chegou no centro, todos os casos que a gente coloca são reais, né? A pessoa chegou no centro, uma mulher desesperada porque o filho tinha se declarado homossexual, queria trazer o namorado para o seio da família, e o marido falou que se ele trouxesse, ele ia embora. Não aceitava de jeito nenhum. Então ela chegou com isso. Num caso como esse, eu não tenho tempo hoje com vocês, né? Dessa feita não dá, mas existem muitas possibilidades de você perceber o que é. Porque esse problema, se a gente for pensar pelo ego, e a gente tiver algum problema com essa manifestação de alguém como homossexual, a gente pode pensar que o problema dela é porque tinha um filho sexual. Essa revelação, que pode ser que ela estivesse com esse problema. Ah, meu filho é homossexual e aí eu estou sofrendo por isso. Pode ser que essas só as possibilidades, não vou contar o caso todo. Pode ser que o problema fosse porque ela depende do marido e o marido está ameaçando ir embora. Pode ser que ela queira acolher o filho, mas não pode acolher porque a família vai se fragmentar se ela acolher o homossexualismo do filho, né? Essas são situações. As situações de sofrimento, de conflitos, geralmente envolvem o que a gente chama de situação de dilema, assim como a situação de perda. O dilema é caracterizado assim: qualquer que seja a solução encontrada pela pessoa, ela vai perder alguma coisa. Ou seja, não existe resolução ideal. Por isso a gente nunca dá resolução, depende da pessoa, da aceitação dela da perda menor, não é? Então, qualquer situação, podem pensar em todas as encrencas humanas.
Quando você decide por um caminho, você tem que abrir mão do outro caminho, daquilo que estava, porque nenhuma situação só tem vantagens ou só tem desvantagens. Aí entra a questão também do suicídio. O suicídio é pensado e praticado como uma solução. Ninguém quer se suicidar para ir contra o instinto natural de preservar a vida. Esse é um instinto profundo do ser humano, né? É um instinto que nos leva a recuar em situações de perigo. Quando a pessoa se sobrepõe a esse instinto e quer se suicidar, é porque ela está à frente a uma situação onde ela vê esse desaparecimento dessa vida, até mesmo quando ela sabe que vai ter consequências. Porque muitos vêm com ideação suicida e que sabem que a vida continua, sabe que pode se danar lá do outro lado, mas diz, tudo é melhor do que o que eu estou passando. Então eu penso que então o suicídio é sempre idealizado pela pessoa como uma solução. A nossa tarefa é, dentro do atendimento, e eu vou ter que ser breve, né, nessas coisas, que cada caso desse dava outra palestra de 2 horas, né? Cada tema, a gente faz dias inteiros de temas, pega assim, homossexualidade, conflitos de sexualidade, e dá dia inteiro só com esse tema, né? Nós tivemos um seminário lá para os nossos trabalhadores, um trabalho da Federação Espírita agora em setembro, que foi a questão, né, focalizada de suicídio, de 4 horas com os nossos atendentes fraternos, só falando em como atender o suicídio. Então eu vou ter que ser breve. É assim, 2 coisas. Primeiro, a gente compreender que o suicídio é sempre pensado, idealizado como uma solução. Aí o nosso trabalho no atendimento é levar a pessoa a descobrir o que ela quer solucionar com o suicídio. Não é começar se você se suicidar, você vai para os vales dos suicidas e vai ter estragos no perispírito. Tudo isso é verdade, mas primeiro, não é verdadeiro que todo suicida vai para o vale dos suicidas. Segundo, que as situações de socorro aos suicidas são as mais variadas dentro da espiritualidade. Então, a questão, a gente só fala sobre o que conhecemos sobre suicídios em 2 casos. Se a pessoa nos pergunta diretamente o que vai acontecer depois que eu me suicidar. Aí você dá informações, procurando não pintar em tintas absolutas que não existem, sobre as consequências. E aí é a fase dos esclarecimentos e não a fase de você estar tentando fazer com que a pessoa desista da ideia dela. E a outra coisa que você pode fazer é, se ela pede e ela tem condição e está interessada em ler sobre o assunto, aí você pode indicar. Mas não o livro da Ivone Pereira que fala, porque ele não é adequado, né, para quem quer se instruir a esse respeito. Mas eu vou falar sobre bibliografia, essas coisas depois. Então, primeira coisa é você, com qualquer mas com suicida você tem que endereçar o que você quer resolver com suicídio. O que você quer resolver. Porque ele vem falando da ideação suicida, de toda a revolta dele das coisas, ou sei lá o que for, e você procura canalizar o pensamento dele direto para... Ele está pensando, porque ele muitas vezes nem pensou que isso é a solução, ou não tem essa coisa intelectual.
dizer o que você está tentando resolver nessa vida com seu suicídio, né? E aí ele falar o que é a situação e tal. Nós não vamos ter uma atitude de tentar argumentar, porque a argumentação só vai levar ele a reforçar a ideia dele, né? E ontem eu falei, dei uma dica aqui para o pessoal que é muito importante, que eu uso com as pessoas com ideação suicida. Depois que você descobriu qual é a questão que ela quer resolver, você faz um contrato com ela. Você fala assim: mas então nós vamos fazer aqui um contrato, tá? Eu vou te propor um contrato, que é assim: você vai sair daqui. Bom, você indica todos os auxílios no centro, mas aí diz: você vai sair daqui depois que você pedir auxílio para a espiritualidade, tomar os passos, ou se instruir e tal. Eu vou te dar uma tarefa no nosso contrato, que é de descobrir qual é a alternativa possível para solucionar esse problema que não seja o suicídio. Que você procure. E aí eu contei ontem um caso da pessoa que queria amor, então ela teria que procurar uma fonte de amor, que não seja que não fosse aquelas que ela já tinha tentado em vão. Não ficar brigando onde não tinha amor. Se ela quer amor, se esse é o foco, ela vai se suicidar porque a vida não tem amor e tudo é um desamor e todo mundo é desamoroso. Onde é que ela iria? E aí você diz: enquanto você não tiver achado essa fonte, experimentado alguma coisinha dessa outra solução, o meu contrato com você é que você não se suicide. Que você, enquanto não achar, você volta aqui para conversar comigo sobre o que você tem feito para achar essa solução, essa alternativa, né? Enquanto isso, você não suicida, você dá um tempo. Eu estou te pedindo que você me dê um tempo também. E aí você volta aqui para falar comigo. Enquanto ele está procurando, ele é ajudado no centro e geralmente, né, eu tenho um caso muito dramático de um político famoso que me procurou disfarçado. Esse foi no consultório, né? Porque um amigo tinha quase que obrigado ele a ir lá para conversar comigo antes de se suicidar, porque ele tinha feito uma fortuna considerável e colocado os filhos, que ele era tremendamente apaixonado pelos filhos e tudo mais, colocado os filhos numa situação excelente, inclusive dois deles também no Congresso, e a família, e ele tinha uma reputação de homem ilibado, honesto e tudo mais, mas tinha sido fruto de corrupção e foi descoberto. Mas isso não é caso recente, não, isso acontece há muito tempo. Né? Essa história parece que foi ontem, né? Mas não foi, não. Isso deve ter uns 15 anos, já. E ele então estava apavorado com tinha sido descoberto e ia ser proclamado a quatro ventos aí, né? Devido inclusive à importância dele. E ele disse que não ia. Qual era a solução que ele estava procurando? Fugir da vergonha, fugir do olhar dos filhos decepcionados porque achavam que ele era um homem honesto e que a fortuna era toda honesta, fugir da mulher que adorava ele, que achava ele o exemplo das virtudes, e de repente a desmoralização. Ele queria, esse era a questão, o suicídio. Ele não era espírita
diz que não importava nem se tinha ou não tinha outra vida, que não tinha certeza, não queria nem saber. Mas ele queria fugir da vergonha, principalmente perante a família, a decepção amorosa, a perda do respeito e do amor dos filhos. Então isso a gente descobre no diálogo, né? Esse era o foco. Ele não estava com problema de que tomassem dinheiro dele, nada. O foco era a família, né? Então, nesse caso, aí nós esclarecemos isso aí. Eu estou tornando as coisas assim bem rápidas, porque, né, o tempo passa, mas a gente esclarecemos a situação lá para ele mesmo, né? Ele se esclareceu que o principal era o que ele iria causar na família, com essa coisa toda. E ele dizia que ele mesmo não importava nada. Ele disse: eu posso ir para os quintos infernos, eu não me importo comigo, mas toda a minha vida eu quis construir essa imagem pelos meus filhos, que pelo amor dos meus filhos, adoro meus filhos, etc. A gente pensa que política não tem essas coisas, né? Estou trazendo de propósito, porque não é bem assim. São seres humanos como nós, cada um tem sua motivação, né? Então, como é que foi a resolução desse caso? Aí nós fizemos um contrato, né? E ele até disse para mim: eu tenho que achar logo essa solução, porque eu não tenho muito tempo, tá para estourar, né? E eu preciso achar a solução antes disso dessa divulgação, né? Da coisa toda, das pressões que ele estava sofrendo. Esse político, ele vinha completamente disfarçado, com peruca, boné, né, para ninguém saber que ele estava indo. Meu consultório clínico, a minha clínica era num edifício que há 3 anos eu fechei a clínica, né, mas era num edifício muito bonito, muito central, né, ele seria reconhecido na hora. Então ele entrava assim, né, todo cheio de disfarces e tal. Mas a solução desse caso foi o seguinte, olha, né, ele decidiu não se suicidar depois do contrato. E por quê? Porque através do nosso diálogo fraterno, que aí foi no consultório clínico, mas eu não estava trabalhando a personalidade dele. Eu estava, na verdade, fazendo um atendimento fraterno, né? Usando meus conhecimentos e tal, mas era um atendimento fraterno focal. Ele não ia ficar fazendo terapia para se transformar em nada. Ele queria resolver aquela questão, como qualquer pessoa que chegue e peça ajuda no centro espírita. Ele decidiu não se suicidar e o que foi o motivo que ele achou? Ele achou. É que ele amava muito a família e os filhos iriam sofrer muito mais com a dor do pai ter se suicidado e não enfrentado, porque aí, além do que ele fez, ele ia dar o exemplo do covarde que foge, que faz e foge. E como ele tinha toda essa coisa de ter criado o respeito nos filhos, a integridade e tal, nesse momento ele ia fugir. E os filhos iam falar: meu pai suicidou para não enfrentar a situação. Então foi a mesma causa, né, que ele queria se suicidar, foi a causa para ele não se suicidar. Foi a mudança do foco, né? Como é que eu vou ainda dar esse último exemplo? Então eu quero dar um exemplo de que eu errei e vou assumir, né? E ele assumiu.
Ele assumiu. Aí foi um enorme do escândalo. Aí vocês vão ficar pensando, quem é essa pessoa? Não vou contar. Mas ele assumiu todas as consequências, né? Que não foram tão graves quanto as que estão sendo hoje, né? Com prisões e etc. Não chegou a tanto. Teve assim uma meia pizza, né? Envolvida. Mas assim, o que eu entendi foi assim, das questões que a gente, como abordar essa pessoa, como tentar mudar esse foco, enfim, dar o atendimento aqui. Isso foi muito bom. Agora assim, com a questão da equidade, da responsabilidade, de você ter uma informação e requer para você. Então, eu sei que aquela pessoa me fala que tem essa ideia, né? Eu vou, lógico, tentar trabalhar com ela, mas o que eu posso orientar ela naquele momento, eu posso pedir para ela, não que isso seja uma condição para ela continuar vindo ao centro, não tem condição nenhuma, é uma atitude dela, mas eu posso orientar ela a procurar uma ajuda profissional também, ou você acha que isso não é Não, e me colocaram, mês passado eu estive lá no sul, em Santa Catarina, né? Que é um grupo que já é o terceiro ano seguido que eu vou lá, eles já estão bem adiantados no programa, e me trouxeram o seguinte caso, olha, de alguém que chegou e no atendimento fraterno, e disse que tencionava matar outra pessoa, né? Ele tencionava matar e tinha ido lá. Então, que aí a gente passa muito tempo estudando casos, né? Quando a gente vai assim, eu dou um seminário que é só de estudar os casos que estão rolando por lá. E aí ela disse, né, que ela tinha ficado com muita vontade de denunciar, se podia, né? Fazer alguma coisa para evitar que matasse, porque era um conhecimento. Aí eu digo o seguinte, o atendimento fraterno é como, não é a mesma dinâmica, mas é como um consultório clínico que você tem que manter o sigilo, é como um confessionário. Você não pode, primeiro nesse caso eu falei, ela disse, eu quis muito ir denunciar. Eu falei, você ia denunciar o quê? A intenção do outro? Nem para denúncia não servia, mas disse, mas tudo bem, vamos pensar na essência desse caso. Você fica sabendo de um ato, né? E aí eu contei, né, para a turma, não vou contar aqui porque não dá tempo, mas o caso de uma pessoa que sofria muito, que chegava, não vou entrar em detalhes, ela chegava em perda pela morte do marido e chorava, passou uma semana, 2 semanas, e ela desesperada, e a gente ficava fazendo o atendimento continuado pelo grande desespero que ela se encontrava. E aí é o tal negócio, a gente não deve se preocupar e perder a serenidade e pensando, eu tenho que descobrir exatamente o que é que essa pessoa está sofrendo. Sabe por quê? Isso não acontece nem em consultório. Às vezes a gente passa 6 meses ouvindo uma pessoa e de repente ela entra numa profundidade maior dentro de si mesma e revela alguma coisa que muda todo o panorama. O ser humano é muito, muito complexo. Às vezes não se conhece, né? Não se conhece mesmo o nosso inconsciente, as incontáveis vidas, tudo que já fizemos, né? Então a gente não precisa se preocupar com isso. Nós estamos ali para abrir o campo da pessoa, para se olhar, se consolar, se compreender melhor e procurar
o auxílio espiritual, e até onde vai, o que vai sair dali, não está sob o nosso controle. Nós absolutamente não temos controle dessas questões. Então é preciso uma entrega nossa, a nossa entrega à espiritualidade, a entrega de que eu estou aqui como um simples instrumento, vou fazer o meu melhor, vou trazer meu coração e minha alma dedicada aqui, e o resto é por conta dos destinos, da espiritualidade e tudo mais. Nesse caso, inclusive, a pessoa tinha ficado muito incomodada, que ela achou que tinha que ir falar com alguém e dizer que ele estava... aí perdeu o foco também para ajudá-lo, né? Porque o que ficou... Durante a sessão, eu perguntei para essa pessoa, porque a gente tem assim um diálogo muito franco com quem já está mais avançado. Durante a sessão, o que aconteceu com você, né, durante o encontro fraterno? Aí ela diz, eu fiquei o tempo todo pensando se eu denunciava ou não, se eu tinha que avisar alguém, se eu tinha que chamar alguém. Quer dizer, desfocou totalmente do atendimento à pessoa, né? Então, porque se eu digo eu quero matar alguém, o que aconteceu? Um grande perigo para nós, e eu deixo o alerta, é você ficar preso nos fatos, no ato. A nossa atenção precisa ser aos sentimentos. Ela ficou tão chocada que ele queria matar, queria ser um assassino, e falava com muito vigor que ele ia matar, idealizou como e não sei o quê, que ela deixou que o encontro descambasse para os fatos, as ações. Isso a gente precisa estar sempre se exercitando. Às vezes os casos são tão dramáticos, a gente fica tentando, eu coloco isso dentro das habilidades, nos capítulos das habilidades no livro. Então, o foco que ela precisava ter tomado, primeiro, não tem cabimento ir tentar, né, denunciar. E segundo, ela perdeu o foco. O foco era: qual é a dor que você quer resolver matando o outro? O que é que você sente? E aí, sentimento sempre. O que você sente que te leva até a pensar em matar? Não é por que aconteceu, o que aconteceu, é o que ele sente, é o foco de qualquer encontro. E essa mulher que chorava por causa da morte do marido, eu só quero compartilhar que ela, aí depois de ser atendida, consolada, acolhida, acho que na terceira ou quarta vez que ela veio, ela diz: eu quero dizer para você o que me dói tanto. A gente está falando dessa dor tremenda que ela estava sentindo, dessa separação do marido. E aí, nesse momento em que a gente volta a isso, como é que ela não conseguia superar essa separação, sofrendo acerbamente, ela diz: a minha dor maior não é que ele se foi, é que eu o envenenei. Né? Acontece. Né? Até eu arrepiei de novo aqui. Ela o havia envenenado. Então a dor maior era que ele morreu, ela não foi acusada, ninguém percebeu, ela continuava viva. A gente não, né? A gente percebeu também que ele estava junto, né? Cobrando, né? Chorando, cobrando, como é que você fez isso comigo e etc. Mas
você nunca fala, por mais... você nunca fala o que você está vendo, né? Se tem evidência ou se tem audição. Você nunca revela. Não é papel de atendimento fraterno, nada de predição, de revelação, nada disso. Sim. No caso da eu acho que tem outro ponto. Meu lado, se ela denunciasse, o outro ficar sabendo, e para se defender, fosse também praticar. Então, e a gente não entra nesses dramas, porque o que a gente faz é um encaminhamento dessa pessoa a novos recursos para que ele adquira outras compreensões e lide com a sua dor de outras formas. Mas eu não posso mais me estender nesses assuntos, que se começar a contar caso aqui, eu vou até amanhã, né, contando caso. Que são importantíssimos, porque são formas, né, de atuação. Nos casos que você está trabalhando, o centro espírita ele só trabalha com a parte de entrevista, só a atendimento fraterno, vai e volta, ou vocês têm outro recurso dentro da casa para oferecer para ele assistir? Todas as casas espíritas têm todos os recursos, né? Porque isso a gente vai ver aqui nos encaminhamentos. Então, logo eu vou chegar lá, mas não sei se eu entendi muito bem o que você está perguntando. Sim, porque eu entendi como que essa pessoa ficaria vindo outras vezes, marcando outra sessão, só para o atendimento fraterno. E durante esse período ela não teria outras assistências dentro da casa. Tem as outras assistências todas. A todos os atendidos, a gente encaminha para todos os auxílios da casa que dizem respeito, todos eles possíveis, né? A gente faz a abertura de todas as portas para que a pessoa se trabalhe. Nesses casos, por exemplo, de traumas profundos, perdas, que a gente chama o atendimento específico continuado, que é um trabalho que tem toda uma especificidade e tal, mas que pode ser feito pelos atendentes da casa, que nesses casos podem convidar a pessoa a retornar para contar, né? Por exemplo, quando você faz um contrato, ela volta para falar para você, né? Mas a gente usa de todos os recursos. Vamos continuar aqui, aí eu vou pegando outras coisas, tá? Então, as temáticas gerais, dificuldades, né, espirituais, aflições e as questões existenciais. As pessoas procuram porque às vezes não encontra o significado de suas vidas, às vezes está com depressão e também fala sobre isso. Desejo de conhecimento e crescimento espiritual, alguns chegam querendo conhecer mais, né, com questões. Outros chegam por curiosidade, né, porque ouviram falar do livro ou do filme Nosso Lar e vem curioso, né? Alguns chegam com perturbação espiritual e emocional, que são os que têm muitas vezes influenciação espiritual de vários graus, né? E pessoas que vêm com doenças no corpo, sofrendo de doenças e que a gente encaminha para sessões de tratamento, né, físico-espiritual. Desejo de conhecer a casa. Às vezes a pessoa vem querendo fazer trabalho voluntário, né, sentiu esse desejo, sabe que aqui se atende as pessoas e quer assim, ingressar na casa, e às vezes até pessoas que têm dificuldades materiais. Isso aí cobre o espectro das procuras. Essas procuras eu separei em 2 casos.
em 2 grupos. Os casos de encaminhamento claro. Então, se a pessoa chega evidentemente perturbada, está sendo queixa que ela está sendo tomada no meio da rua por espíritos e não sabe, e que você vê que é um caso claro de obsessão, então você já tem um encaminhamento que você sabe que vai dar, pelo menos preliminar, né? Para que ela faça um tratamento, depois pode vir até falar dos resultados com você, mas o encaminhamento é claro. A pessoa que chega querendo trabalhar, né? Você também pode dizer o que a casa possui, se há possibilidade, as regras da casa. A pessoa que chega curiosa, quer estudar, a gente tem o ESD, a reunião pública, são encaminhamentos claros, né? Não traz problema. E tem os casos complexos, que são esses que eu tenho citado. Os casos de sofrimento profundo, é aquilo que durante a manhã, Alta de Souza falou para o Divaldo sobre os filhos do Calvário. Né? Essa expressão que quer dizer aqueles que são os filhos, o sofrimento que Jesus que veio, né, para ajudar a superar. Então, nesses, eles chegam para o quê? Para serem acolhidos pela compaixão e misericórdia do Cristo. Compaixão e misericórdia, compaixão eu já falei, nós falamos que íamos até que horário? Tá. Compaixão eu já citei várias vezes, né? A diferença entre compaixão e dó. Tá claro para vocês? Que a compaixão é aquele momento em que, frente ao outro, nós não nos sentimos maiores que ele, mais orientados, mais sabidos, que nós olhamos para a pessoa que diz: eu envenenei o meu marido, e você não tem aquela reação: nossa, que megera, eu jamais faria isso. Nossa, que alma, né, horrorosa essa que foi capaz, ainda vem chorar aqui no centro, né? Show de mim. Nada disso, né? É aquela serenidade que ouve isso e procura deixar que a pessoa desabafe quanto às circunstâncias, os sentimentos dela ao fazer isso. E aí nós vamos aplicar nesse caso exatamente a metodologia que vem logo em seguida. Como é que a gente faz, os passos que a gente trabalha nessa metodologia, né? Então, a compaixão... Oi? No caso dessa senhora que você citou, como foi que terminou a história? Vamos, eu vou voltar. Qual vocês acham, vou perguntar, qual vocês acham que seja, que nesse caso seria o maior trabalho dela consigo mesmo? Se perdoar, né? Por ter feito, se perdoar, conseguir ultrapassar a culpa, né? E aí nós entramos direto no método, vem logo em seguida aqui, tá bom? Então, a pessoa estava corroída pelo remorso. Oi? Ela estava corroída pelo remorso. O grande sofrimento dela é que ela começou em seguida a dizer: ele não era fácil mesmo não, mas ninguém tem direito de matar o outro por ser difícil. E afinal não era tão difícil assim. Hoje dá para ver que se eu tivesse sido... toda aquela coisa do remorso, do arrependimento, né? Que
exatamente uma condição, é uma condição excelente para quem errou, maravilhosa. Quando vocês receberem alguém assim, é abençoado a oportunidade que você tem de ajudar essa pessoa, que pode passar se culpando e amargurado e até acabar se suicidando, né? E porque quando acontece isso também, o injuriado, que no caso era o marido que perdeu a vida, ele também acompanhou. E como a gente tem essas vidências que não são clarividência, mas nos momentos necessários a gente vê, nós vimos o acompanhamento dele, ao processo dela de se arrepender, de fazer os passos do método. Mas vamos chegar lá, que é o próximo slide. Porque só, assim, ó, para ser acolhido pela compaixão e misericórdia, você poderia fazer só uma breve diferenciação? Uma breve diferenciação com compaixão e misericórdia? Eu não estou te ouvindo. Vamos fazer uma breve diferenciação entre a compaixão. Sim, isso. Isso. Às vezes é tido compaixão e misericórdia como sinônimos, mas não são, né? A compaixão é esse sentimento que nos iguala a todos, sentimento de que nós somos todos filhos de Deus, capazes de fazer coisas horríveis e nos arrependermos, como essa mulher, que nós somos falíveis, mas que nós somos, e que nesse momento é o momento de receber a mão de outro ser humano para caminhar junto, para suportar a travessia. Essa é a compaixão, né? A dó já é um sentimento assim superior. Coitadinho de você, você fez, eu nunca faria, etc. Olha por cima, né? Compaixão não, é o sentimento mesmo de assimilação, que vem da assimilação da verdadeira doutrina do Cristo, né? Que fala que nós todos somos iguais em essência, somos diferenciados pelos comportamentos, pela nossa trajetória, mas em essência nós somos todos filhos de Deus. Todos temos a luz que Jesus disse que nós puséssemos para brilhar, né? Todos nós, e nenhum de nós é condenado eternamente, somos destinados a sermos seres iluminados, mas que podemos a caminho estarmos fazendo muitas coisas, né? A misericórdia, inclusive, eu tenho um capítulo que falo só sobre compaixão e misericórdia, a diferença entre um e outro. E a misericórdia é o que, na aplicação da lei divina, é o que se chama a aplicação da justiça. A justiça, a misericórdia de Deus é a justiça compassiva. Então, eu vou dar um exemplo em seguida na aplicação do método em que aparece a compaixão e a misericórdia. A misericórdia é aquela justiça que não é olho por olho e dente por dente, que é aquela que abre os caminhos para a recuperação. É a verdadeira justiça divina, que é misericordiosa. Então, até no livro eu trago uma história de Jesus sobre aquele senhor que perdoou a dívida do outro, etc. Não vou entrar nisso agora, mas que no final há uma lição que diz assim: você teve misericórdia divina, por que você não usou essa misericórdia também com seu irmão? É um dos exemplos que eu uso. Mas no método nós vamos entrar de novo na compaixão e misericórdia, tá? Eles vêm também, então, eles vêm para ser acolhidos com compaixão e misericórdia do Cristo. Eles vêm para renovar a esperança na vida, a fé na bondade e no amor divinos. Não é para eles saírem
pulando saltitantes como se não tivesse nada, né? Porque a gente não faz milagres e nem essas transformações ocorrem. Mas eles precisam sair mais acolhidos, mais esperançosos. Por isso nós não vamos usar nada que não seja abertura de caminhos e de esperança. E que eles saibam que eles têm quem os ame, que Deus os ama, que eles entraram numa casa e que só por entrar aqui já estão sendo auxiliados, que eles são muito importantes para muitos espíritos que os amam na espiritualidade e que nós sabemos disso e que daqui para frente é só se abrirem e vão receber ajuda, né? Eles vão sair daqui com esperança na vida, ou com uma tarefa para fazer, para encontrar um caminho na sua vida. Mas eles não podem sair daqui achando que porque você é um rebelde, por isso que você, né, você tem que crer mais em Deus. Olha, eu não creio em Deus, isso vai me falar isso, eu só vou ou me sentir enfadado ou revoltado, né, porque você não me compreende. Então eles precisam sair de um centro espírita com a renovação da esperança. E isso é para ser observado também pelos palestrantes, né? Porque a gente vê até em lugares como a Comunhão Espírita, palestrantes fazem cursos, não sei o quê. Aí a gente já viu gente subir lá para falar e começa a falar essa vida de doenças e tristeza, porque aqui é um vale de lágrimas, porque nós temos um karma, né? E aí a pessoa sai arrasada, né? Puxa vida, né? Que apologia da dor, eu não quero saber disso, né? Não é por aí. Oi? Estamos aqui para espiar, não é verdade. Nós podemos até ter um trabalho de recuperação, mas nós estamos aqui para progredir, para nos abrirmos para maior felicidade. Nós estamos aqui para usar os recursos desse mundo para fazer das nossas situações de dificuldade algo que a gente ultrapasse. Estamos aqui para nos tornarmos melhores e mais felizes e irmos para a luz. E podemos fazer isso a qualquer momento. Por isso, André Luiz coloca num dos seus livros, eu acho que é logo Nosso Lar, que diz assim, que cada momento é momento de renovar destinos. A qualquer momento nós damos uma virada total. Essa é a beleza do Espiritismo, né? Vou fazer uma pergunta, senhora. Naquele caso que a senhora falou sobre aquela pessoa que comentou Elenal, eu fiquei aqui na dúvida, ela tinha a intenção de matar. No caso, essa senhora, ela cometeu o crime, né? Aí, lá naquele atendimento, não buscar, porque ela vai saber que ela fez um crime perante a justiça da terra, né? É o método, logo em seguida. Certo. Só um pouquinho. Já vai chegar. Logo em seguida esse tema aqui, tá? O que a gente faz nas situações de culpa e tal, né? Então, eles chegam também para que sejam encaminhados ao reencontro de si mesmos, para se compreenderem melhor. Essa é a função do atendimento fraterno, que a pessoa se ouça, compreenda a sua própria situação, né? Consiga ter ouvidos que não a censurem para que ela encontre novos caminhos, né? Então é um reencontro consigo mesmo, com as suas potencialidades, com o que quer fazer da sua vida, cada um, que não é o que nós queremos que ela faça com a vida dela, né? Eles vêm aqui também para se darem conta das possibilidades de transformação dos seus caminhos através de uma ligação pessoal com as fontes de auxílio espiritual. Então a gente garante a eles que eles vão ter
auxílio. E isso é um ponto importante, porque vão ter mesmo, né? Seja como for. Eles estão aqui também, e aí vem a nossa parte, para serem a nossa oportunidade de atuar na obra de amor do Cristo. Cada um que chega é uma grande oportunidade que nós temos de cumprir a tarefa que nós nos convocamos, né? E antes de encarnar, nenhum de nós estaria aqui se não tivesse feito essa promessa a si mesmo. Não é ao mentor, a Deus ou ao Cristo. Então, cada um que chega é nossa oportunidade de honrarmos a nós mesmos, a nossa promessa, a promessa que nós fizemos enquanto espírito, que eu vou entrar na doutrina espírita e eu vou ajudar na obra de amor do Cristo, né? E todos nós fizemos. Senão, no feriado, não tinha jeito da gente estar aqui. Isso é uma evidência, né, de que cada um tem essa promessa feita a si mesmo. Então, aí entra na metodologia da misericórdia compassiva, e eu vou antecipar uns 10 minutos para não cortar essa parte. Tchan, 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 tchan. Né? E aí vamos vir para conversar essas coisas. O que fazer com quem tem culpa, como é que conduz e vai por aí afora. Vamos, eu ainda estou com o meu almoço por aqui, né? Mas a gente toma um cafezinho e tal, e voltamos, né, daqui uns 15 minutos, 20 minutos, não precisa mais que isso não.